Muito bem, começamos aqui mais uma aula do que a gente dá para o curso de Direito, né? Essa aqui é a última da lista do nosso programa lá no curso de Direito da Faculdade Central de Recife, semestre 2023.1, disciplina de Ciências Sociais aplicadas ao Direito, tá certo? A aula de hoje é sobre as interações rituais e violência, ou, propriamente dito, a teoria geral da violência que é apresentada pelo Randall Collins. Sim, aquele mesmo das quatro tradições sociológicas. Eu tenho um livro bastante interessante em 2008 chamado Violence, e inclusive minha tese de doutorado fala dos aspectos metateóricos dessa teoria geral da violência e os limites e alcances que ela possui em si no sentido da construção de uma teoria geral da violência, tá? E tendo como base a ideia das interações rituais. Falar de interações rituais é falar de uma concepção de rituais, né, que está lá na tradição durkheimiana. A gente falou sobre tradição durkheimiana aqui nesse curso, a gente falou de uma vertente que é dessa tradição durkheimiana de autores que abordam a questão da solidariedade a partir tendo como centro, né, essa ideia de ritual, e esses autores eles estão muito vinculados a uma tradição antropológica. Muito embora o Randall Collins ele tenha escrito esse trabalho num livro de sociologia, ele é muito a favor de você trazer essa discussão dos rituais de volta para a sociologia, que ficou durante muito tempo focada numa visão funcionalista de Durkheim. A antropologia desenvolveu muito essa ideia de ritual de interação no cotidiano, a ideia do eu, e eu já estou falando de Irving Goffman, o eu como um objeto mútuo, é o objeto sagrado da interação, certo? As fachadas públicas. Goffman é um cara que tem muita importância em termos de influência para Randall Collins, assim como o próprio Durkheim, né? A ideia de energia emocional, a ideia de solidariedade, discussões que já estavam presentes na, nas formas elementares da vida religiosa, que é uma obra clássica da sociologia, mas que gerou mais influência na antropologia. E o fato do o termo ritual ele ter tido um desenvolvimento mais abrangente, mais intenso na antropologia, me permitiu colocar essa aula como a aula que fecha o nosso módulo de antropologia, muito embora o Randall Collins tenha a proposta de trazer ela de volta para a sociologia, tá certo? Eu creio que vale muito como antropologia da violência, de alguma forma. Sociologia e antropologia da violência. Porque ele trata de conceitos que foram muito mais largamente desenvolvidos na antropologia, tá certo? A começar pelos componentes que a gente tem dos rituais, tá certo? Que a gente conhece, eventualmente, presença de duas ou mais pessoas, né? O foco mútuo num objeto específico, que pode ser um objeto sagrado, pode ser um objeto que não é sagrado, e aí a maneira como é tratada na interação ritual ou tratada teoricamente, aí já são coisas que variam. Uma coordenação rítmica nesse processo internacional e a produção de energia emocional, de aspectos emocionais que mantêm essas pessoas vinculadas, ou, como a gente pode dizer, os aspectos emocionais daquilo que o próprio Durkheim chamava de solidariedade, tá certo? Mas aí a questão que o Randall Collins vai tratar é energia emocional. Tá certo? A ideia da energia emocional ele é um conceito central até no que diz respeito não só à ideia das interações rituais, mas a ideia da própria formação social. Porque viver em sociedade é você viver numa rede de relações sociais. Essa rede de relações sociais, estou usando aqui uma expressão que vem do Norbert Elias, mas que casa de alguma forma com o que Randall Collins fala, tá certo? A ideia de cadeias de rituais de interação, uma sequência de rituais interacionais estabelecidos ao longo de um dia, ao longo de toda uma história, de toda uma biografia social,
uma sequência de interações estabelecidas com várias pessoas e que nos permite pensar inclusive formação de hierarquias sociais, pessoas com mais iniciativa, menos iniciativa, pessoas com mais extrovertidas ou introvertidas, com mais capacidade de ação ou menos capacidade de ação, pessoas em estratos superiores, pessoas em estratos inferiores da sociedade. Tá certo? Então o termo a proposta de teoria geral da sociedade, que está lá em uma obra do Collins chamada Interaction Ritual Chains, que é a cadeia de rituais de interação, é uma ideia de você pensar a sociedade de maneira macrosocial a partir desse centro, a partir dessa unidade de análise que são os rituais de interação que acontecem numa esfera microsocial. Tá certo? Uma espécie pode chamar de uma teoria geral da sociedade do Randall Collins, com base nesses aspectos da tradição durkheimiana. Ok? Mas, aí já começando a nossa discussão sobre violência, os rituais de interação podem fracassar. Tá? Nossas interações face a face cotidianas, elas podem fracassar e serem direcionadas para um contexto interacional diverso e bastante oposto daquele que gera o que ele chama de energia emocional, aquilo que gera solidariedade. E aí ele vai falar de uma forma de emoção distinta do que ele chama de energia emocional. Ele vai falar de tensão confrontacional ou tensão de confronto, tá certo? As interações rituais, quando elas falham, elas nos levam necessariamente a essa tensão de confronto. Por exemplo, todo mundo já passou por essa situação. Vou dar o exemplo mais grosseiro. Você diz uma brincadeira, uma frase de brincadeira. Isso aqui é uma suposição, tá? Frase de brincadeira por uma pessoa, outra pessoa não entende e começa a gritar com você porque não gostou da piada, porque não era o momento, porque ela tá passando por um momento difícil. Começou uma briga. Você, calma, amigo, calma, amigo. O cara continua gritando, certo? Normalmente o Randall Collins diz, a gente não entra numa interação ritual para uma briga. Bom, salvo o caso de ser um sociopata, mas normalmente não. E como a gente evita essas situações de confronto, as tensões de confronto elas vêm acompanhadas do medo, tá? O medo você pode falar de porção de coisa, medo de se ferir, medo da lesão física, da morte, medo de... Enfim, mas sobretudo o que ele vai dizer é que teme-se a própria situação de confronto, porque nós buscamos, a nossa tendência é evitar situações de confronto. Nossos códigos de etiqueta, nossas práticas em interações rituais, elas não são feitas com o objetivo de buscar-se confronto. A gente dá bom dia, boa tarde, por favor, com licença, posso lhe ajudar, em que posso ser útil. A gente não faz esse tipo de coisa buscando confronto. Você sai de manhã, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai estudar, fala com seus familiares, fala com seus amigos, vai para um jogo de futebol, vai para um restaurante, enfim, você vai confraternizar, você vai conversar de um jeito a gerar o aumento dos seus laços emocionais, dos seus laços afetivos com as pessoas. Você não busca briga, você não busca confronto. De maneira geral é assim. Então a tensão de confronto ela só acontece nos rituais de interação que fracassam. Não é que todo ritual de interação que fracassa vai dar intenção de confronto. Mas a tensão de confronto surge dos rituais que fracassam, dos rituais de interação que fracassam. Tá certo? Então, dessa forma, a tensão de confronto, como diz o Randall Collins, ela é a emoção típica que antecedem as situações de violência. E elas são acompanhadas de medo, certo? Isso nos leva a um outro aspecto. Por serem acompanhadas do medo e a tensão de confronto sendo a principal emoção que antecede a situação de violência, por serem acompanhadas do medo, a tendência das ações violentas é serem de violências incompetentes. Tá certo? Existe um mito da violência competente. Por exemplo, isso aqui é muito disseminado em filmes de Hollywood, em ficção de uma forma geral. Tá? Mas assim, quando você fala com seus amigos, pedem para que eles narrem
as situações de briga em que eles viveram, parece que eles são... Bom, a violência que eles praticaram foi a mesma do cinema, é a mesma de profissionais de luta, é a mesma de grandes soldados e assim por diante. Né? Todos eles são bravos, todos são corajosos, todos são invencíveis na luta, todos são extremamente capazes de destruir o outro e não temem nada e assim por diante. Bom, isso é um mito, né? Hoje, com o advento da internet, das câmeras, das gravações de áudio, das gravações de vídeo, ou mesmo se quem já viu, e eu creio que todo mundo aqui que tá me ouvindo agora já viu com os próprios olhos uma briga de rua, vocês vão perceber que essas brigas são absolutamente ridículas em termos assim da técnica, das técnicas da luta, né? Você pega um vídeo de uma briga de rua e mostra para um profissional do boxe, profissional de Muay Thai, um mestre do karatê, de Krav Maga, ele vai dizer para você imediatamente, não há técnica nenhuma, essas pessoas não sabem sequer o que estão fazendo e é muito comum que eles quase não acertem, sequer um golpe, entende? E quando a gente vê essas situações, a nossa tendência é mais cair na gargalhada do que qualquer coisa. Se a gente vê uma violência competente de fato, a gente tende a se afastar, certo? Porque a gente de fato teme isso. Mas é muito interessante essa obra do Randall Collins, porque ele tem bastante ilustrações assim sobre fotografias de violência sendo praticada de forma incompetente, desde fotografias do exército, estatísticas do exército americano da Segunda Guerra Mundial. Uma bastante interessante era uma que dizia que em uma determinada batalha da Segunda Guerra Mundial, 25% dos soldados de todo o pelotão conseguiram disparar seus rifles, certo? Seus rifles, suas armas de fogo, suas baionetas, e 25% de um pelotão inteiro. E detalhe, essa batalha foi vencida, certo? Eles venceram. Então, há um mito muito grande de que as pessoas que entram na prática da violência, eles a executam com uma técnica perfeita. Tá certo? São casos raros que a gente vai falar daqui a pouco quais são, mas é um mito muito disseminado. Não é verdade, por conta da tensão confrontacional, que é a emoção típica das situações de violência, ela faz com que a violência, de maneira geral, ela seja praticada de uma forma incompetente. Tá certo? E aí um segundo aspecto interessante é o que o Randall Collins chama de forward panic. Forward panic. Eu tive uma colega que era professora de inglês e eu pedi uma tradução interessante dessa expressão. Eu não gostei de nenhuma delas. Certo? Perguntei se pânico crescente ficava melhor. Ela disse que não estava preciso. Bom, mas para fins dessa aula, vamos chamar aqui de pânico crescente. Tá certo? É uma tradução absolutamente improvisada. Não precisa, mas improvisada. Esse pânico crescente acontece na seguinte situação. Em situações em que a tensão de confronto ela é prolongada. Tá certo? Imagine você durante 3 horas num barco se dirigindo à praia da Normandia na Segunda Guerra Mundial no dia D. Você tem pelo menos horas e horas de tensão de confronto prolongada, porque você está aguardando a chegada do confronto com o inimigo e nesse momento a tensão de confronto já está lá. Tá certo? E quando essa tensão de confronto é muito prolongada, acontece um efeito psicológico que é o da repressão de uma gama de emoções presentes no indivíduo. A repressão profunda de determinada gama de emoções. Mas pode acontecer que no momento do conflito o seu oponente encontre-se fragilizado. Ele supõe uma situação de guerra em que você está se dirigindo para o campo de batalha e a informação que foi dada é que você espera 10 mil soldados inimigos. E aí, por uma questão de, sei lá, estratégia, etc., 8 mil foram realocados para um outro ponto. Porque achou-se que defender um outro ponto era mais eficiente para o exército inimigo do que esse específico para o qual você está se dirigindo. Mas na sua cabeça você vai enfrentar 10 mil e quando você chega lá com 20 você encontra 2 mil soldados. Então o exército inimigo está numa condição absolutamente fragilizada e exposta. No momento em que isso acontece,
a tensão de confronto, que estava prolongada por muito tempo, ela é rompida. Essa descrição ela aparece em Violence, no livro Violence do Randall Collins, e é um relato de um soldado americano que estava na guerra do Vietnã. Quando percebe-se a fragilidade do adversário, a tensão de confronto é rompida e toda aquela gama de emoções que estava sendo reprimida por horas que você estava se dirigindo para aquele campo de batalha específico, essas emoções explodem repentinamente, gerando uma ruptura. Nesse momento, esses indivíduos vão perder o controle. Isso é o que o Randall Collins chama de forward panic. Nesse momento, o que você vai ter é a perda do controle. Os crimes de atrocidade, de maneira geral, são realizados nesse estado. O indivíduo literalmente não vai nem saber o que está acontecendo. Nesse caso específico que a gente está falando, que é um relato de um soldado que estava na guerra do Vietnã, ele conta que houve que eles pilharam a aldeia, que eles incendiaram a aldeia, que eles mataram civis, que eles estupraram mulheres, eles saíram completamente da disciplina militar e cometeram atrocidades ali naquele ambiente, certo? Outro caso bastante famoso disso foi o caso do Rodney King, que era um taxista americano. Em 1991, esse caso chocou, né, a nação. Ele dirigia seu táxi e, bom, uma viatura da polícia pediu para ele encostar, ele não encostou. A viatura da polícia fez o sinal mais uma vez e ele continuou seguindo. Sei lá, devia estar estressado, não queria parar, enfim. Resultado, deu-se uma perseguição policial que foi noticiada em todo o país. Chamaram outras viaturas para correr atrás daquele táxi porque acreditou-se que ali fosse um crime. Algum crime tivesse sido cometido, por isso ele estivesse fugindo. Mas aí, quando finalmente conseguiram parar o veículo e viram que era um negro desarmado, e aí a questão, o racismo aparece como um elemento dentro do contexto, que é uma das portas de entrada para a violência, é um componente do contexto. O Randall Collins sempre fala que entender a violência é entender o microcontexto da violência. O racismo eventualmente entra, não como causa, mas como componente daquele gesto de atrocidade. E aí esses policiais entram no forward panic, porque o momento da perseguição ele teria gerado esse aumento da tensão confrontacional, e ver aquele oponente numa situação indefesa leva a essa ruptura de toda aquela gama de emoções reprimidas pela tensão confrontacional prolongada. Ela explode e aí o indivíduo perde o controle, ou os indivíduos perdem o controle. E aí o Rodney King foi espancado até, bom, enfim, foi hospitalizado. Testemunhas contam que os policiais riam de maneira nervosa, que eles estavam frenéticos na recepção do hospital, porque eles mesmos foram levar a vítima deles até o hospital, dizendo que, aspas, nós espancamos mesmo aquele crioulo, fecha aspas, certo? Bom, o caso foi para a corte americana, comoveu o país, a imprensa noticiou em massa. Foi um caso bastante polêmico, mas que é um caso típico, o Randall Collins vai dizer, um caso típico de forward panic, tá certo? Ou de pânico crescente, aquele momento da perda de controle, do riso nervoso, das mãos trêmulas, de gestos corporais repetidos, da perda da capacidade de ver que uma luta está vencida e você não conseguir parar de golpear. São situações típicas de forward panic mas que precisam necessariamente da tensão confrontacional. Então, olha só. Aqui a gente pode estabelecer um resumo de alguns pontos interessantes. A violência ela é incompetente, certo? Por causa da tensão confrontacional. A tensão confrontacional leva ao forward panic, ao pânico crescente, ao pânico progressivo, em que perde-se completamente o controle da ação. E é claro que aí a violência permanece incompetente, não só incompetente, mas aí em níveis chocantes, aí em níveis de atrocidade terrível. Crimes hediondos acontecem, são feitos por pessoas nessa condição de forward panic, tá certo? Agora, nós temos situações
em que a tensão de confronto ela se apresenta de forma, como a gente pode dizer, ela está presente, mas de uma forma relativa amena, porque os seus agressores eles têm um relativo controle da situação. E a gente vai falar então nesse sentido de 5 alternativas ao pânico crescente e à tensão de confronto, e que são situações de violência em que o seu agressor de alguma forma tem o controle da situação, mas não precisamente estamos falando ainda de violência competente, porque a tensão de confronto ela de alguma forma está presente. A primeira dessas alternativas a gente chama de ataque ao fraco, tá certo? Como o próprio nome está sugerindo, são aquelas formas de violência em que a vítima ela tem pouca ou nenhuma possibilidade de defesa ou de reação. Há uma disparidade verdadeira de capacidade de perpetrar a violência, um desequilíbrio visível, e por isso o agressor ele tende a se manter numa situação de controle da situação. A gente pode pensar que os assaltos eles são formas bastante fáceis de se pensar. Os assaltos nas cidades grandes são formas bastante fáceis de se pensar a questão do ataque ao fraco. O indivíduo que tem uma arma e uma vítima que não tem, 2 assaltantes contra uma mulher numa parada de ônibus, eles armados com faca ou arma de fogo. Você tem uma disparidade de poder de praticar, de realizar a violência na situação. Então esses assaltos cotidianos são formas de ataque ao fraco, tá? Assim como violência doméstica, violência contra criança, violência contra idoso, a violência de casais, não é? E aí uma polêmica, né, sobre se a violência contra a mulher, frase do Richard Felson, né, que também trata a questão da violência, se a violência contra a mulher é sobre a mulher ou sobre violência. No sentido de que ele argumenta que as mulheres elas são tão, estatisticamente, elas têm tanta propensão a agredir seus parceiros quanto seus parceiros têm propensão em agredir as mesmas. Sendo que a diferença seria que as mulheres elas estão em primeiro nas estatísticas de vítimas de lesões corporais graves por conta de diferença de força física, né? E é uma coisa absolutamente natural. Mas, por outro lado, e aqui tratando bastante de cadeia de ritual de interação, um conceito que o Randall Collins trata e que, inclusive, é muito similar à maneira como alguns grupos feministas tratam a questão da violência doméstica, considerando o histórico da relação do casal, e aí você vai encontrar estudos de sociólogas e antropólogas feministas que tratam o conceito de escalada da violência, que é a ideia de todo um histórico de violência, de relação que começa em se minar psicologicamente a vítima da sua iniciativa, do seu senso da sua capacidade de ação, de sua autonomia, e que acaba terminando na própria violência física. Você começa por um processo de destruição da autoestima da vítima até um último momento em que começa a agressão física de fato. O Randall Collins vai dizer que essas situações elas são formas de se pensar a cadeia de ritual e interação considerando a história da relação do casal. E que aí sim, com a destruição da autoestima, do senso de iniciativa, você vai ter essa pessoa fragilizada e incapaz de esboçar uma reação diante de um agressor em potencial, certo? Claro que uma cultura machista, uma cultura patriarcalista, você poderia considerar como porta de entrada, mas assim como no caso do Rodney King, a gente entende como componentes do contexto, mas não como causa do contexto, porque nem toda interação ritual, nem toda sequência de interações rituais de um casal de homem e mulher, tá? Ele vai terminar na situação de agressão física. Bom, uma mulher no primeiro momento que ela pode perceber a tentativa de minar sua própria autoestima por parte do seu parceiro, ela pode terminar a relação e partir para uma outra. Pode acontecer isso, mas pode acontecer dela ficar, pode acontecer dessa situação de humilhação serem mais constantes, pode acontecer dela se tornar uma vítima de agressão física. Bom, aí você tem esse elemento do machismo como porta de entrada, mas não como causa.
causa da violência são as situações. Isso o Randall Collins dizendo, causa da violência é a situação do contexto. O contexto da interação, os elementos, os componentes emocionais da ação e as questões micro-interacionais, tá certo? As questões microsociais ao longo de um determinado espaço de tempo, tá? Então tá aí tá o ataque ao fraco. O oponente ele não tem ou não apresenta nenhuma ou pouquíssima chance de reação. Creio que eu já tenha falado do bullying também, né? Bullying também é uma forma de ataque ao fraco. Você pega, sei lá, 5 valentões na escola contra um rapaz que tem, sei lá... Bom, você sempre tem a vítima, não é? 5 garotos que acham que é uma brincadeira darem socos e pontapés em um, né? Aqui em Recife a gente chamava de babau. Vamos dar um babau naquele ali. Se você estudou em escola em Recife pelos anos 80, anos 90, todo mundo já deu e já levou um babau. É a expressão que a gente usava. Juntava 5 em volta de um e era uma sequência de tapa na cabeça, tapas nas costas, pontapés e assim por diante. Era como se chamava aqui nas escolas de Recife. Mas era uma forma de bullying. Às vezes era uma coisa meio... Como é que a gente pode dizer? Pelo menos a minha experiência nas escolas aqui em Recife era que todo mundo passava por isso. Corredor polonês a gente chamava também, né? O cara tinha que passar por um corredor de alunos e levar chute, pontapé, soco. Os alunos passavam por isso. Era o famoso espírito da quinta série. Às vezes acontece de você ter uma turma que decide que apenas um vai ser vítima dessa experiência. E você já está falando de bullying propriamente dito, tá? Apenas um vai ser espancado, apenas um vai levar pontapé de todo mundo, certo? E ele vai ser o saco de pancada da turma. Infelizmente acontece. É experiência traumática, verdade. Mas é um caso bem específico de ataque ao fraco, tá certo? A segunda forma de violência em que a tensão de confronto ela se mantém dentro de limites a menos é chamada de... A gente chama de que é uma violência de mediação pela plateia. Como assim? Você tem um ato de violência publicamente executado e você tem um grupo de testemunhas que exerce uma força psicológica sobre essas pessoas, às vezes encorajando, às vezes estabelecendo seus limites, certo? Briga de escola, né, que os outros alunos incentivam, posteriormente eles mesmos, aqueles que estavam incentivando, separam, não é? A gente pode pensar uma briga dentro de uma festa de carnaval, em que quando acontece a briga as pessoas vão lá e vaiam aqueles que estavam lá brigando, porque isso aqui é um ambiente de diversão e tem esses caras que vêm aqui para estragar, etc. E acontece uma vaia generalizada, mesmo por pessoas que são civis comuns ou mesmo pela própria polícia que vem lá e usa de violência para conter, uma violência às vezes desnecessária, as pessoas lá vão lá e vaiam. É uma outra forma de você gerar uma força psicológica que desencoraje a violência, tá? Mas o meu exemplo preferido dessa modalidade são os duelos antigos, né? Porque os duelos antigos, existe um componente da honra que está muito presente. E veja como exemplo, você tem lá um indivíduo que desonrou o outro, tá? E aí esse desonrado convida o outro publicamente por meio de uma carta que esse indivíduo está convidado para um duelo e cada pessoa nesse duelo terá um padrinho. Os padrinhos escolherão as armas do duelo, vão estabelecer as regras. Vai ser um duelo de espada, vai ser um duelo de tiro, 15 passos e um tiro, o ofendido atira primeiro. Tem todo um sistema de regras que não pode ser quebrado, porque a honra está em jogo, certo? E a mediação que as testemunhas exercem sobre essa violência é no sentido de que essa vingança, esse acerto de contas, ele seja dentro dos limites da honra. Claro que nós estamos acostumados a viver numa sociedade em que o Estado media tudo, mas no tempo em que o Estado não tinha tantos recursos de mediar nossas relações sociais como hoje, os próprios indivíduos tomavam a iniciativa de resolver essas questões. E você veja que você perder a honra diante do público é uma coisa que ninguém quer. Você não arruma emprego, você não entra mais em estabelecimento nenhum, você vai ser um pária social. Ninguém lhe respeita.
Ninguém queria perder a honra nesse período, tá certo? Sei lá, você bota século XVIII para trás, isso era uma coisa muito, muito séria. Então a força que o público exercia para esse tipo de violência era muito no sentido da perda da honra, tá? Terceira forma de violência que mantém os limites da tensão de confronto é o chamado ataque à distância. Bom, aqui nesse caso quase não tem tensão de confronto porque não tem interação face a face. A tensão de confronto ela se dá, como Randall Collins diz, em interações face a face, certo? Essa forma de interação face a face ela é a própria dinâmica emocional da interação. Se você pega uma situação, olha, o contexto atual de guerra, de tecnologias militares, de forma de você gerar morte em massa com tecnologias poderosíssimas é uma coisa do século XX para cá, tá certo? Você vê situações de guerra no passado, guerra que ainda se usava espada, usava escudo, usava-se lança, usava-se arco e flecha. Todas aquelas situações de guerra que você pega, por exemplo, na Ilíada de Homero, que você pega um trecho final lá das Fenícias de Eurípides, né? Que é uma grande tragédia que tem uma narração de um mensageiro que fala a descrição da batalha lá dos irmãos Eteocles e Polinices pelo controle de Tebas, a defesa dos 7 portões de Tebas. Você tem descrições da situação de batalha que são situações de interação face a face, de confronto face a face. Era guerra no passado, tá certo? E todos esses poetas, eles tratam a questão do medo, principalmente Homero. Todos aqueles heróis têm um momento em que se diz, eles sentiram o medo. Heitor, Aquiles teve, Diomedes teve medo, entendeu? Porque ali você está falando de interação face a face, tá? A guerra moderna, não. A guerra moderna você está protegido numa base com o escudo antimissa, aperta o botão, olha, tá lá uma região lá da Palestina, tá lá o grupo terrorista X que atacou Israel, míssil é ali e vai ali mesmo. E você está absolutamente protegido. Não tem interação face a face nenhuma, não tem tensão de confronto alguma, portanto, claro que eventualmente não é uma violência que a gente possa chamar de competente, porque essas tecnologias ainda são bastante imprecisas. Civis ainda são atingidos, você pode pensar numa informação equivocada do serviço de inteligência de um exército, e aí a imprecisão dessa violência, tá? A quarta forma de violência em que você tem os limites da tensão de confronto sob controle, né? E portanto a situação de controle do agressor e a dificuldade de se chegar ao forward panic é a violência em que se engana a vítima. Essa técnica de engano na vítima é muito comum de serial killers. O serial killer ele não chega a ter propriamente isso em relatos de serial killers que são presos, né? Aí não se trata de uma questão do mito do psicopata, que os psicopatas são sempre frios, são sempre inteligentes, são sempre geniais, são sempre calculistas. Não, os serial killers cometem erros diversos, às vezes são atrapalhados, às vezes são imprudentes, e assim por diante. Mas um serial killer, uma coisa que se percebe em muitos relatos deles que conseguiram ser apanhados, nem todos. Tome-se, por exemplo, Jack o Estripador, que aí são N lendas sobre quem ele foi, se ele existiu, quem ele era, trabalhava para quem. Bom, o fato é que, possivelmente, ele, assim como outros exemplos de serial killers, eles não passavam pela sensação de tensão de confronto, pelo fato de que a vítima... Claro, você está falando de uma interação face a face, e eu disse anteriormente que ela precisa da interação face a face, mas a vítima não está ciente que será atacada. Não estando ciente que será atacada, ela não se prepara para o confronto. E aí ela se torna mais vulnerável. Sabendo que ela pode ser atingida antes de perceber que ela é uma vítima, ela torna-se mais vulnerável porque o assassino a está enganando. E você... realmente não se prepara para o confronto se você não sabe que vai ser atacado, certo? Ataques terroristas também tem muito essa característica. Conta-se que os ataques de 11 de setembro eles foram planejados
com 10 anos de antecedência de sua execução. Que os que praticaram aquele ataque terrorista, eles entraram no prédio, saíram, conheceram todas as instalações, tiveram acesso à planta do prédio, entraram e saíram várias vezes durante anos. Houve uma tentativa de já realizar esse ataque em 1983. Dizem que os problemas que aconteceram em Oklahoma em 93 já foram o primeiro ensaio, certo? Mas ali, 11 de setembro, possivelmente as vítimas viram as pessoas que foram trabalhar naquele evento durante muito tempo, entrando e saindo de lá todos os dias. Cúmplices trabalhavam lá, possivelmente. E eles não sabiam que seriam vítimas daquele ataque terrível, não é verdade? Você pega, por exemplo, um caso que teve no Realengo do Rio de Janeiro também. O rapaz entrou com armas de fogo, matou várias crianças. Quem poderia imaginar que aquele rapaz faria aquilo? Para as pessoas que eram vítimas, eles estavam no dia normal indo para a escola, indo trabalhar na escola, indo assistir aula, certo? Você não sabe que você é atacado. Ao não saber que vai ser atacado, você se torna-se uma vítima mais vulnerável. E sendo uma vítima vulnerável, o praticante da agressão ele está numa situação muito mais segura. Portanto, com pouca tensão de confronto, portanto, com pouca possibilidade de chegar ao forward panic, tá certo? A última, aí a única modalidade de violência que o Randall Collins fala de ser verdadeiramente violência competente é na violência que é perpetrada pela absorção da técnica. E aí você fala de soldados com altíssimo grau de experiência, com horas e horas e horas de treinamento absorvido, de técnica absorvida. Talvez a gente possa falar até de dom mesmo para as artes militares, né? Entre outros aspectos. Você veja, estudar a maneira como o ser humano incorpora movimentos, isso é muito coisa da teoria micro-interacionista. Randall Collins fala disso nas 4 tradições sociológicas, mas a gente não chegou a abordar isso quando a gente tratou aquele livro dele no módulo de sociologia. Mas é a ideia de que ao repetir uma prática corporal nova várias vezes, você a internaliza de uma maneira que você já não precisa mais raciocinar ou projetar o movimento mentalmente. Depois de 1 ano dirigindo um automóvel, você não pensa mais em pisar na embreagem, quando passa a marcha, quando frear, quando reduzir marcha, a hora certa de frear numa curva, etc. Você não está mais calculando esse tipo de movimento porque o seu corpo já responde de certa forma automática, com a naturalidade de quem caminha, com a naturalidade de quem abre a maçaneta de uma porta e faz diversos movimentos, tá? Porque você o internalizou. Você internalizou esse movimento. E a violência por absorção da técnica é assim. Os snipers, eles absorvem toda uma ciência do tiro, se pode-se usar essa expressão. A ideia de que você utiliza o vento, você utiliza o ângulo do tiro, a posição em que você está colocado diante da vítima, movimento, N aspectos que ele internaliza para dar o tiro perfeito. Mas ele absorveu a técnica ao ponto que ele já não raciocina, já não, como é que a gente pode dizer, não projeta mentalmente, ele simplesmente a faz. E tem uma fotografia, inclusive, interessante em Violence, que é a de um soldado norte-americano num avião, certo? Um avião de guerra, e o avião dele é todo marcado. E você tem riscos, centenas de riscos nesse avião, que representa um avião abatido por ele. Tinham mais de centenas, e ele com um sorriso no rosto, quer dizer, é a famosa absorção pela técnica, já virou natural para ele. É a violência de altíssima competência. Você encontra no exército, você encontra em corporações policiais, indivíduos que absorveram a técnica a um ponto que se tornaram competentes na prática de realizar a violência. Então aí para o Randall Collins, o raríssimo caso de indivíduos que são capazes de praticar a violência com competência, tá certo? Mas essas 5 alternativas aqui que eu falei, todas elas você tem a dificuldade de chegar ao forward panic, porque a tensão de confronto ela é mantida de maneira dentro de limites
controláveis, certo? E em alguns pontos até quase que inexistentes, como é o caso do ataque à distância e da violência por absorção da técnica, tá certo? Mas então tá aqui, esses aí são os aspectos da violência, tá? Trabalhados pela teoria da interação ritual do Randall Collins, que é retirado dos escritos da tradição durkheimiana. E eu creio que a gente fique por aqui, certo? Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que escutaram essa aula até o fim, tá? Eu acho que a lista de aulas que a gente tem aqui para o primeiro período da Faculdade Central, ela está completa. Eu creio que para a próxima mês que vem eu deva reformular a ementa, o nosso material, mas a gente vai continuar gravando as aulas aqui para o canal. Eu vou abrir semana que vem, a partir da semana que vem, uma playlist sobre sociologia da literatura. A gente vai continuar abastecendo o canal com vídeos, tá? E a gente se vê numa próxima. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês e até uma próxima. Até o próximo vídeo.